Como é que podemos distinguir os peixes de outros grupos animais? Apesar do termo peixe não ter um significado taxonómico, estamos a falar aqui de uma grande diversidade, vulgarmente reconhecemos os peixes como seres aquáticos. Em termos das suas características físicas distintivas, é a presença de barbatanas, vários tipos de barbatanas, com várias funções, mas principalmente a movimentação, a natação dentro de água. Outras características comuns nos peixes, mas que não é exclusivo, ou seja, não aparecem em todos, é terem o corpo coberto de escamas. Que espécies mais comuns é que nós podemos encontrar, quer em ambiente doce aquícola, quer em ambiente marinho, na tentativa de os conseguir fotografar? No ambiente de água doce, aquele que eu trabalho mais, nós temos espécies nativas que algumas ainda são relativamente abundantes. Posso aqui dar o caso dos barbos, várias espécies de barbos. Infelizmente, começa a ser cada vez mais comum a presença e a maior abundância de espécies não nativas, as chamadas espécies exóticas, a falar da perca-sol, do alburno, da gambúzia, ou de predadores como a axigã, a lucioperca ou o próprio siluro. No meio marinho, as espécies mais comuns, são também aquelas que conseguimos encontrar nas lotas e nos supermercados à venda, apesar da dourada e o robalo agora a maior parte ser produzida em aquacultura, ainda é frequente encontrar no meio costeiro, assim tal como a corvina ou outras espécies de fundo, como por exemplo as cholhas e os linguados. Sendo este mês de agosto também dedicado aos invertebrados aquáticos, que invertebrados é que nós podemos encontrar? Bem, invertebrados é um grupo muito biodiverso, muito superior aos vertebrados, também não tem significado taxonómico, estamos a falar aqui coisas tão diferentes dentro dos artrópodes, como insetos, crustáceos, estamos a falar moluscos, como os moluscos bivalves ou os cefalópodes, entre muitos outros grupos de invertebrados. Encontrá-los aqui na nossa costa e que a gente os possa fotografar. Alguns, por exemplo, aqui no ambiente, por exemplo, estuarino, nas marés vasas, alguns caranguejos, são crustáceos, podemos encontrar. No ambiente dulce-aquícola, aqui temos uma espécie exótica que é comum de encontrar, que é o lagostim vermelho da Louisiana, também é um invertebrado que nós podemos encontrar. Se formos para o meio marinho, aqui teríamos que entrar em atividades subaquáticas, em mergulho, para poder encontrar outros invertebrados, como por exemplo esponjas, como por exemplo corais, como por exemplo anémonas, entre muitos outros possíveis de encontrar. Como é que nós podemos descrever estes invertebrados aquáticos? É quase impossível, não há aqui uma descrição distintiva deste grupo tão biodiverso. Para ter uma noção, mais de 90% da biodiversidade zoológica, da biodiversidade animal, é constituída por estas espécies de invertebrados. Este nome invertebrado significa que não têm aquele eixo de proteção, aquele eixo ósseo, vulgarmente conhecido por coluna vertebral, não tem esse eixo ósseo que dá forma ao corpo. Sendo muito biodiverso, temos animais sem qualquer tipo de estrutura rija, como por exemplo algumas esponjas. Temos aqui os crustáceos em que têm um exoesqueleto essencialmente constituído por carbonato de cálcio, ou por exemplo aqui o caso dos insetos, que também apresentam aqui um exoesqueleto, neste caso quitinoso, com quitina. Bem, como é que podemos fotografar estes organismos aquáticos, sejam eles os peixes, os vertebrados, sejam os invertebrados? Bem, a forma mais fácil é ir ter com eles, e ter com eles obriga a estarmos dentro d'água. E para fotografar temos que ter o equipamento necessário a essa fotografia subaquática. E temos que os encontrar, aqui no caso dos peixes, na maioria das espécies, normalmente, pensando aqui em espécies de água doce, têm um comportamento mais de fuga. Quando nós entramos dentro de água, eles fogem, o que torna mais difícil a sua fotografia. Há algumas espécies mais curiosas, por exemplo, aqui a perca-sol, é uma espécie introduzida também, em que aqui não foge tanto da presença humana e aqui podemos encontrá-la, se existir, no local onde nós estamos a fotografar, de conseguir nos aproximar e tirar essa fotografia. No meio marinho,
Bem, isto depende muito da visibilidade que as águas têm e se conseguimos nos aproximar mais ou nos aproximar menos. Outra solução pode ser esta que, no sítio onde nós hoje nos encontramos, ir mesmo aqui a fluviários, nós estamos aqui hoje no de Constância, existe também o fluviário de Mora, ou, no caso de espécies marinhas, temos aqui o caso, por exemplo, do Oceanário de Lisboa, do Aquário Vasco da Gama, entre outras instalações onde também se podem observar estes organismos. Quanto aos invertebrados, a mesma coisa, apesar de a maior parte dos invertebrados serem sésseis, ou seja, estarem fixos a um substrato, ou não têm tanto movimento, é mais fácil, talvez, de conseguir fotografar, teremos que estar dentro da água. Alguns, como eu já disse há pouco, durante os momentos da maré vazia, como por exemplo aqui, os caranguejos vêm à superfície dos seus abrigos durante a maré vazia, então, numa zona de lodo, nos estuários, penso que seja possível facilmente fotografá-lo. Então, que cuidados é que devemos ter quando fotografamos esta biodiversidade aquática para não impactar estes ecossistemas? Bem, a questão é mesmo essa, é tentar que a nossa entrada nestes ecossistemas, o nosso, nem que seja pisoteio, entrada dentro de água, se for uma fotografia em mergulho, tentar que as barbatanas não estraguem, não partam, por exemplo, estruturas calcárias, como por exemplo os corais fazem, ou outros organismos, como as gorgónias. Portanto, não desprender o material das rochas ou o material que está fixo nas areias. Portanto, isso é um dos cuidados que se deve ter. Apesar também de não ser comum, infelizmente, os fotógrafos de natureza transportarem consigo organismos de uns locais para os outros, chamo também a atenção desta questão em que nós devemos observar, podemos fotografar, mas os organismos são oriundos daqueles locais e aí devem permanecer. Quais é que são aqui os principais fatores de ameaça a esta biodiversidade aquática, seja marinha, seja de água doce? Bem, os fatores são comuns a toda a biodiversidade, de uma forma geral. Estamos a falar aqui de destruição, fragmentação do habitat, essencialmente por atividades humanas. Dentro desta destruição temos aqui também os fenómenos de poluição associados. Atualmente também um fator de ameaça muito importante tem a ver com a entrada de novas espécies oriundas de outros locais para os nossos ecossistemas, e isto é particularmente importante no caso dos ecossistemas de água doce, em que, falando no caso dos peixes, o que eu conheço melhor, já temos cerca de 20 espécies exóticas nos nossos rios portugueses, que vão entrar aqui em competição, vão predar as nossas espécies nativas, colocando em causa estes valores naturais, colocando em causa a conservação destas espécies. Na parte aquática dos rios também, a referir aqui também a questão, agora um bocadinho das alterações climáticas, da falta de precipitação, o que tem levado também ao que o caudal dos nossos rios tem diminuído, ou seja, tem havido cada vez menos habitat potencial que as espécies de peixes e de invertebrados de água doce podem explorar. Pessoalmente tenho feito aqui alguns trabalhos sobre o impacto que as espécies não nativas de água doce, espécies de peixe, têm provocado nos nossos rios. Estamos a falar em espécies que vão desde a carpa, uma introdução mais antiga, aos pimpões, à gamúsia, que foi introduzido aqui para controlar um bocado os mosquitos que provocavam a malária na Península Ibérica, a introduções mais recentes até de peixes já predadores, como a lucioperca, ou mais recentemente, já neste século, o peixe-gato europeu, vulgarmente conhecido pelo siluro, dado que o nome científico da espécie é o Silurus glanis. Que impactos é que estas espécies têm? Bem, têm impactos, desde logo, competição por espaço, competição por alimento, alterações na cadeia trófica, seja os predadores que se alimentam das nossas espécies nativas, sendo que as nossas espécies nativas evoluíram durante muito tempo sem a presença de espécies piscívoras, exclusivamente piscívoras, que se alimentam de outros peixes, ou seja, não têm aqui mecanismos de adaptação antipredatórios, de fuga, bem vincados no seu comportamento, logo
o impacto dos predadores é superior. Temos espécies que já conseguem hibridar com as nossas espécies nativas. É o caso, por exemplo, do oburno, que se consegue reproduzir e dar origem a híbridos com espécies portuguesas de escalos, ou seja, estamos a comprometer o património genético desta espécie nativa, criando um híbrido que acaba por ser aqui uma mistura. Estamos a falar de impactos, como por exemplo até a nível da qualidade da água. Temos espécies fossadoras, como por exemplo o caso da carpa, que levantam sedimentos. Temos outras espécies, por exemplo o oburno ou até a própria gambúsia, que se alimentam de zooplâncton. E havendo menos zooplâncton nas águas, há aqui um florescimento, uns volumes, um crescimento exagerado do fitoplâncton, e as nossas águas podem ficar mais verdeadas, não só por isto, por outros aspectos, causados com o excesso de nutrientes também que chegam às águas, resultado dos adubos, entrada dos fertilizantes, das corrências dos fertilizantes, das próprias hectares domésticas das nossas casas, que têm causado aqui também a chamada eutrofização, mas como estava a falar há pouco, desde hibridação, competição por alimento, por espaço, predação, é todos estes impactos que as espécies não nativas podem causar nos ecossistemas fluviais. Qual é a importância destes organismos, quer peixes, quer invertebrados aquáticos, para os ecossistemas, para a biodiversidade de uma forma geral e até mesmo para nós, seres humanos? Bem, todos os organismos desempenham um papel no ecossistema, têm uma determinada função de regulação, mas função também de aprovisionamento de bens. E dentro desses bens estamos a falar, por exemplo, de alimento. Portanto, aqui, quer os peixes, quer os invertebrados aquáticos, podem também servir para nós como alimento. Portanto, isto tem aqui esta vantagem. Também servem para o tal equilíbrio dos ecossistemas, fazendo com que este equilíbrio permita que, por exemplo, a qualidade da água esteja num bom nível que possa ser aproveitado, por exemplo, para consumo humano. Bem, nós sabemos que, na generalidade, estes organismos aquáticos não têm tanta adesão do público e até do fotógrafo da natureza, relativamente a outros organismos, por exemplo, organismos terrestres. Como é que nós podemos aumentar este gosto e este interesse? Bem, comunicando, como eu estou aqui a fazer, levando ações de educação ambiental para o grande público, conhecer a diversidade, a riqueza que existe nos nossos rios, visitando estas estruturas, novamente repito, aqui o fluviário de Constância, outros fluviários, outros oceanários, e também, só se for do vosso interesse, aproveito fazer aqui publicidade a esta publicação que saiu muito recentemente sobre aqui o guia dos peixes residentes e migradores dos nossos rios. Quem estiver interessado para conhecer melhor em que rios, em que locais pode encontrar determinadas espécies, não hesite em adquirir esta publicação. Que conselhos é que eu daria aqui aos jovens aqui que estão incluídos neste projeto de fotografia para tentar ajudar a preservar toda esta biodiversidade, sejam peixes, sejam invertebrados? Como eu trabalho neste aspecto da relação entre espécies nativas e espécies exóticas, volto novamente a referir, é muito importante que nós não andemos a transportar organismos de um lado para o outro, porque um organismo que é típico, que está em equilíbrio num determinado local, sendo transportado para outro ecossistema, pode se tornar uma praga, pode causar uma doença, pode trazer um novo parasita, acontece, por exemplo, com o mexilhão-zebra, pode tapar as condutas de água e nós já não conseguimos ter água nas nossas torneiras ou as condutas de rega já não conseguem captar água para a rega. Um conselho é, vão para a natureza, entrem dentro de água, levem os vossos óculos e aquele tubo da apneia, com barbatanas ou sem barbatanas, com fato ou sem fato, maravilhem-se com esta ampla biodiversidade aquática que nós ainda temos.